Bom, aí já entramos no capítulo 5, onde ele faz referência sobre, já começa o capítulo 5, fazendo referência a um livro. E ele fala assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro é muito emblemático. Por quê? Porque esse livro, ele também já foi feito referência sobre ele, foi citado esse livro lá no capítulo 20. Ele diz assim: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, tudo que o homem faz nessa terra, ele é registrado nesse livro. Não importa a crença, não importa a ideologia, não importa a vida que esse indivíduo leve, todas as coisas que nós fazemos nessa terra, ela é registrada. E nesse julgamento, abrirão seus livros, e é como uma balança. Então ali vai ser mostrado as coisas que nós fizemos. E fizemos mais coisas boas ou mais coisas más? Nós seremos os nossos próprios julgamentos. Não haverá muita discussão, não haverá muita confusão. Por quê? Porque como é registrado, é como um vídeo. Então a balança ela vai pesar. O que nós fizemos mais nessa terra? Boas ações ou más ações? Nós seremos os nossos próprios juízos. Se nós fizemos mais coisas boas, a balança vai pender para o nosso lado. Se nós fizemos mais coisas más, ela vai pender para o outro lado. Então, de acordo com o que nós fizemos nessa terra, é como nós seremos julgados. E os 7 selos, eles se referem a 7 períodos de existência da terra. Até o nascimento de Cristo, já se haviam passado 4 milênios, ou 4.000 anos, ou 4 dias, no período que foi concedido a este planeta como o período de existência. A gente tem que lembrar que para Deus a contagem é diferente. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Então tem que considerar essa contagem. Lá no livro de Pedro, né, no capítulo 3, no versículo 8 de 2 Pedro, ele fala assim: porém, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando o Senhor fala em 1000 anos, né, bom, na verdade, para Ele é um dia, para nós são 1000 anos, são milênios. Então, a contagem de tempo é diferente. Se, por exemplo, nós quiséssemos saber quanto tempo faz em que nós deixamos a presença de Deus e nascemos aqui nessa terra, é só jogar essa proporção, né, é só fazer uma regrinha de 3. Né? Um dia, ou seja, 24 horas, para o Senhor equivale para nós a 1000 anos. Então aí você pega a sua idade, faz o cálculo e você sabe quantos segundos ou quantos minutos, né? Quantos segundos, mais ou menos, não sei, horas. O tempo existe desde que nós nascemos, né? De que nós deixamos a presença de Deus e nascemos nessa terra. Mas voltando ao assunto, então ao contar a partir de Cristo, nós somamos 4.000 anos. Os estudiosos, cientistas, arqueólogos, antropólogos, né, sempre fazem referências até a milhões, a bilhões de anos dessa Terra. Eu não estou calculando o período de criação da Terra, né, porque a Bíblia fala de sétimo dia, sexto dia, quinto dia. Na verdade, se nós estamos falando agora em anos, então a Terra demorou 7 períodos de tempo para ser criada, não simplesmente 24 horas cada dia. Né? Se um dia para o Senhor são 1000 anos para nós, então Deus ele levou milênios até que a Terra fosse construída e o homem pudesse habitar nela. Mas a partir do momento em que o homem nasce nessa terra, até a idade de Cristo haviam se passado 4 milênios ou 4.000 anos. Por isso a gente conta a história antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo até o ano 2019 que nós estamos, são um pouco mais de 2.000 anos. Se somos 4.000 anos até o nascimento de Cristo e 2019 anos após o nascimento de Cristo, nós estamos então na era sabática da Terra, ou seja, estamos na manhã do sábado, né, da Terra. Por isso é importante entender isso aí. Né? Então a Terra foi destinado esse período de 7 milênios, né, os 7 anos, né, que seria a fase final do 6º dia da história humana. As datas cronológicas, elas não são exatas, né? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas
é mais ou menos aproximado. E aí nós temos que entender que a hora exata em que vai acontecer o final, nós não sabemos, ninguém sabe, né? O apóstolo Mateus, que é um outro apóstolo, ele já dizia isso, né? No livro dele, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 32 e 33, ele fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Ele inclusive ilustra, né, a figueira para poder explicar isso aqui. E ele fala assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Então ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo, né? Cristo veio a primeira vez, do nascimento de Cristo até hoje já se passaram 2019 anos, e aí é previsto o retorno, a segunda vinda dele. E fazendo referência à segunda vinda, ele fala que ninguém sabe, mas quando virdes as coisas acontecendo, os sinais acontecendo, e esses sinais são vários que a gente vai falar ao longo dos próximos vídeos, né? Então ele diz: já sabereis que está próxima essa segunda vinda. Cronologicamente sabemos que está próximo, por quê? Porque já estamos no sexto período, ou sexto milênio, né, de criação da Terra, né? Seria a era sabática da Terra. Agora, a data exata não sabemos porque pode ser um pouco antes ou um pouco depois, né? Cronologicamente exato nós não sabemos, mas sabemos que é mais ou menos aí pelos os 6 milênios, né? E que já estamos próximos do sétimo, né, da criação da Terra. Bom, para concluir então o vídeo de hoje, nós vamos já nesse mesmo capítulo 5, no versículo 13. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra e glória e poder para todo o sempre. Eu quero destacar neste versículo a expressão a toda criatura. O que ele quer dizer a toda criatura? O apóstolo João, quando foi desvendado a visão do Apocalipse para ele, e ele teve a visão do céu, então ele viu centenas de milhares de criaturas. Ele viu criaturas de todos os tipos no céu, né? E aí são criaturas que nós desconhecemos, nós não conhecemos todas as criaturas. E ele viu todas as criações, né, que Deus tinha feito. E aí ele viu que todas essas criaturas louvavam a Deus, né? Agora, é só pensar que tanto os homens como os animais, como eu disse antes, eles foram criados com uma finalidade, com um propósito. Se nós pensamos, por exemplo, num gato, num cachorro, numa galinha, por exemplo, a galinha produz ovos, os ovos é alimento, ou pode gerar outros pintinhos, né? Ou seja, cada animal tem sua finalidade. Uma flor, por exemplo, uma rosa, uma orquídea, uma grama, quando a gente vê elas germinarem, elas germinando, a gente percebe então o motivo da sua criação, a beleza com que elas trazem, o perfume que elas trazem. Então, toda criação, tanto o racional, o homem, como o animal irracional, ou as plantas, todas elas em sua esfera, em sua ordem, em sua classe, cumprem um propósito da sua criação, porque são criaturas criadas por Deus e que na sua esfera, em determinado momento, João os viu adorando a Deus. Então são coisas que nós não entendemos, e é difícil mesmo para muitas pessoas entenderem essa questão, porque é um princípio de fé, né? E para muitas pessoas é difícil entender a fé, porque vivem sob a razão, né? Racionalizando tudo. E nem tudo pode ser racional, porque se tudo fosse um conhecimento aberto, para o homem seria muito prejudicial, porque o que nos induz, o que nos impulsiona a realizar é exatamente esse desejo na descoberta. Se nós tivéssemos todo o conhecimento já aberto, então não haveria desafios, não haveria proposta nenhuma para o homem avançar, para o homem crescer. O homem cresce quando ele busca a descoberta, quando ele busca a cura, quando ele busca a realização das coisas. Por isso nessa terra nós não entendemos tudo, e por isso as coisas não podem ser totalmente científicas, racionalizadas. Nós precisamos desenvolver a nossa crença naquelas coisas que a gente sente que pode acontecer, apesar de não vê-las. Quando, por exemplo, Thomas Edison criou a luz, por exemplo, né? Ele chegou nessa descoberta fantástica,
houve mil testes, houve muitas tentativas até chegar lá. E essa descoberta é que faz o crescimento do homem. Se ele já soubesse de imediato como fazer, então não haveria necessidade, as coisas já existiriam por si só. Portanto, a ciência não pode explicar todas as coisas. É necessário que a fé ela faça parte da vida do ser humano. E isso é o que impulsiona o homem fazer, realizar as coisas. A minha mente, então, ela vai começar a produzir a partir desse conhecimento que eu vou adquirindo. Se eu já tivesse o conhecimento do futuro, eu não faria, as pessoas não fariam mais da metade das coisas que fazem. Porque a vida ela tem que trazer desafios, ela tem que trazer novidades. A vida ela tem que ser uma luta, né, constante de descobertas. Isso é o que move o ser humano, né? Não pode haver um conhecimento de tudo de forma fácil, a menos que o homem busque, que o homem investigue, que o homem instigue, que o homem procure, né? Que o homem pesquise. Aí sim vem as descobertas, né? Vem a ciência, né, aparecendo, porque o homem teve o desejo de criá-la, né? A ciência existe porque o homem a criou, né? A ciência existe porque o homem pesquisou, porque o homem desejou encontrar. Então essas coisas que não têm a explicação não é ciência. Aquelas coisas que não têm a explicação passa a ser o quê? A crença, a fé, a busca em descobrir, em encontrar a resposta para as coisas, né? E o que o João viu no céu foram essas criaturas que louvavam a Deus, criaturas que nós desconhecemos totalmente, mas que em determinado momento elas cumpriam o propósito da sua criação.